Olá, o Sem Arrodeio está no ar, o podcast aqui da rede ANC. Eu sou Sueli Frota e te convido a ficar conosco nesse debate de hoje, que tem de tudo. A gente vai falar sobre política internacional, nacional, Assembleia Legislativa, movimentação política, tudo isso e muito mais. Aqui comigo, João Paulo Bandeira, meu amigo, cientista político, doutor em Ciências Sociais, e eu peço que você compartilhe o nosso conteúdo, dê um like. A gente está no YouTube TV ANC e no Spotify ANC Entrevista. Vamos lá? Eu começo hoje falando sobre a movimentação em torno da cartinha de amor que o presidente americano Donald Trump mandou para o presidente Lula. Isso aí caiu como uma bomba. Nessa carta, ele defende o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que Bolsonaro está sendo injustiçado, critica o judiciário brasileiro e, de sobra, ainda impõe uma taxação de 50% dos produtos brasileiros vendidos, exportados para os Estados Unidos. Como é que o senhor vê essa posição, essa movimentação do presidente Trump? Olá, Sueli, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada aos que nos acompanham aqui no Sem Arrodeio. É mais uma prova que o Donald Trump, ele não leu O Príncipe, do Nicolau Maquiavel. Porque se ele tivesse lido, já teria entendido que a política é razão. A política é uma atividade racional. Ninguém faz política com o fígado, ninguém faz política com oba-oba. O velho Weber vai dizer que a atitude política, para ser um bom político, o sujeito tem que ter a ética da responsabilidade, porque uma decisão política, ela pode gerar consequências que você não controla. Você até controla a sua ação, mas as consequências delas não. Então, vamos lá a partir daí. Uma outra coisa que ele teria aprendido se tivesse lido O Príncipe é que você não deve escutar aduladores. Você não deve escutar quem apenas fica puxando o seu saco. Por quê? Porque ele vai lhe falar apenas aquilo que você quer ouvir e não vai passar a realidade. Foi o que aconteceu. Em nenhum momento, o processo que Jair Bolsonaro está passando, está sendo acusado por líder de organização criminosa, por planejar um golpe, foi feito fora das 4 linhas da Constituição, para usar uma metáfora aqui que os bolsonaristas gostam muito. Portanto, não há nenhum motivo para que um chefe de uma nação amiga, os Estados Unidos é um aliado do Brasil desde muito tempo, né? É um aliado que tem grandes laços econômicos, sociais, culturais com o Brasil. A nossa república, ela é uma tentativa de copiar a República Americana. Portanto, o que o Donald Trump faz é tentar intervir de forma arbitrária naquilo que está lá no inciso 1º do artigo 1º da nossa Constituição. O primeiro fundamento da República é a soberania. Então, quando um chefe de uma nação outra tenta intervir na política interna de um país, isso é um grave afronta à soberania. Ele não tem nada que ficar dizendo que Bolsonaro está sendo injustiçado. Ele pode até falar como pessoa privada, mas não como presidente. Por quê? Porque nós aqui temos uma Constituição que está em vigor, uma Constituição que está valendo, nós temos poderes da República constituídos e o Judiciário é o lugar legítimo para fazer esse debate. E aí o que acontece? Ele vai buscar penalizar um país inteiro por conta de uma opinião política que ele tem. Porque 50%, esse 50%, ele é um ataque não apenas não é um ataque ao governo, ao executivo, não é o Lula que vai sair perdendo, e nem o judiciário que vai sair perdendo, é o Brasil inteiro. Eu vi uma piada muito boa que diz o seguinte: o Trump vai taxar o super rico mais antes do Lula no Brasil. Porque quem está sendo taxado aqui, quem vai perder dinheiro aqui, são os grandes empresários. E o Trump esquece porque ele sabe disso, porque o dinheiro ele não é brasileiro. O dinheiro é internacionalizado, o capital é mundializado. François Chesnais já falou disso, a mundialização do capital. Então, o dinheiro que está numa empresa brasileira, ele é de capital indiano, ele é capital americano. Então, ele não vai estar prejudicando o Brasil, mas as corporações e aí o agronegócio, o setor de metalurgia, a grande burguesia nacional e os grandes empresariados que fazem negócio com os americanos. Portanto, é uma intervenção indevida, né, que deve ser tratada como o Brasil está tratando, né, na diplomacia, chama o Itamaraty, chama o representante da embaixada para prestar
esclarecimentos, porque, claro que os americanos podem, né, o Trump pode, como um país soberano que é, querer regular a sua balança comercial, que no caso com o Brasil não é desfavorável para os americanos, ao contrário, há mais de 10 anos essa balança favorece os Estados Unidos. Portanto, quando ele busca fazer essa intervenção, ele está prejudicando também o povo americano, mas também extrapolando os limites. Então, deve ser tratado como? Na diplomacia. Porque eles têm o direito de até querer colocarem as suas tarifas. Mas por quais motivos? Para salvar o Bolsonaro, para salvar uma pessoa que está sendo investigada por ser líder de organização criminosa que tentou dar um golpe no Brasil. O Trump, eu concordo com o que o Lula disse, o Trump tem que ficar na dele, porque se ele tivesse feito o que fez lá no Capitólio, aqui no Brasil, que é um país que tem lei, que é um país que tem regras, ele também estava sendo condenado, não era presidente da República. O senhor falou em relação diplomática, o embaixador do Brasil em Washington saiu também após essas declarações e essa repercussão toda, dizendo que o posicionamento do Donald Trump abre uma crise drástica, dramática na relação entre os países, que era uma relação cordial há mais de 201 anos. Então, assim, de uma tacada só, o Donald Trump questionou a Suprema Corte do país, disse que o julgamento era injusto, que era a caça às bruxas, disse que ele estava sendo vítima de perseguição e fez essa taxação, de uma tacada só. Quanto à taxação, apesar de ser uma medida injusta economicamente para os exportadores brasileiros, é um direito dele quanto o chefe da nação, né? Mas ele tem que explicar por quê. Sim, mas assim, a ele se intrometer na questão do julgamento, isso aí eu acredito que seja interferência na soberania brasileira, nós enquanto uma nação. E foi um amigo da onça para o Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro estava lá dizendo que estava planejando sanções contra o Brasil. Conseguiram? Era isso que ele estava planejando? Então, quando ele coloca uma questão aí para o bolsonarismo muito séria, o bolsonarismo vai continuar apoiando medidas contra o povo brasileiro? Né? Sim. O bolsonarismo vai continuar apoiando que os brasileiros sejam prejudicados para que o seu líder se safe de uma condenação que vai ser, se sair, vai ser baseada em investigação, vai ser baseada em provas, em indícios, em evidências. Então, quando o Trump faz isso, ele também é um amigo da onça para o Bolsonaro. E quando o senhor fala em punir os mais ricos, de uma certa maneira, essa taxação é onde impacta, apesar de ser um drástico para a economia brasileira, porque a gente vai perder nas exportações, tendo mais produto, o produto dentro interno do Brasil vai ficar mais barato. Então, essa medida não vai atingir. Talvez atinja na questão do emprego. Na questão do emprego. A questão da alta do dólar, né? A questão das bolsas, que já caíram. Então, claro, o embaixador tem razão. Não há precedentes na história, nos últimos 200 anos, de uma interferência tão grande. Não, claro que os Estados Unidos sempre interferiram na política brasileira, apoiaram o golpe de 64, mantiveram o golpe de 64, mas assim, abertamente. E não é dentro de um projeto. Se você estivesse falando, porque, na verdade, não é só o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele cita, ele abre falando do Bolsonaro, mas temos a questão dos BRICS também. Né? A questão da reunião dos BRICS que houve no Brasil. E qual é o problema dos BRICS? Os BRICS estão querendo substituir o dólar como moeda nas relações internacionais. Isso é bom para o Brasil. Isso é bom para a nossa economia. Fazer acordos bilaterais com a Rússia, com a China, isso é bom para os nossos comércios. Então, os Estados Unidos, se ele quer continuar na doutrina Monroe, né, brasileiros, a América para os americanos, é uma questão equivocada, mas tudo bem. Mas ele trazer daí, misturar os BRICS com o Bolsonaro, para poder prejudicar o comércio brasileiro, é uma demonstração que o governo Trump, ele é um governo autoritário, ele é um governo que não respeita a soberania dos outros povos, e se os americanos não abrirem o olho, ele vai querer se tornar realmente um governo fascista, no sentido de um governo autoritário que ele vai controlar e os outros que se virem. Mas ele está muito alinhado com o extremismo aqui do Bolsonaro. E eu acho que também esse tipo de imposição
de qualquer maneira, de uma maneira ou de outra, ele impacta na questão da governabilidade brasileira, do Com presidente certeza. Lula. Ele vai interferir na economia, os indicadores de emprego vão cair. Então, assim, não é só uma medida extemporânea ou assodada do Trump. Eu acho que, além de uma questão de retaliação, de atingir o Supremo Tribunal Federal, por conta daquela história das redes sociais, de proteger o amigo de ideologias iguais, é uma questão de tentar, de alguma maneira, inviabilizar o governo que ele está, do presidente Lula, porque impacta na economia e vai impactar para uma eleição que se aproxima com relação a esses números. Mas a gente também tem que ver o que é bravato e o que é que realmente é uma decisão valendo. Né? O Trump também está conhecido, né, de ser um galinha chicken, alguma coisa de chicken lá, né, que ele promete e nunca faz, ele sempre recua. Então é a hora da diplomacia entrar. Nós temos um corpo diplomático extremamente experiente, extremamente respeitado, e agora a diplomacia que vai ter que fazer essa mediação, porque não tem sentido. Né? 50% de taxação e uma taxação política. O Brasil é o país que tem mais taxação. O Lula falou em medidas de reciprocidade e ele disse que vai dobrar a aposta. Se o governo também taxa 50% de forma de reciprocidade com os Estados Unidos, ele disse que vai dobrar para 100%. E aí, como é que fica o comércio internacional? Então vai ser uma quebradeira geral, então só falta ele querer lançar um míssil em Brasília para poder salvar o Bolsonaro. E aí, dessa forma, ele dá ao governo, ele dá àqueles que são antibolsonaristas uma chance enorme de uma vez por todas, tentar enfraquecer o Bolsonaro, que é essa. Tanto que as redes sociais já estão aí com a campanha. Enquanto o Lula quer taxar os mais ricos, o Bolsonaro quer taxar o Brasil. Né? Então, já tá na mídia. Então, isso aí já está correndo nas redes sociais. E o próprio bolsonarismo entende que foi um tiro no pé. Né? Que o próprio Tarcísio de Freitas, que foi pagar um pedágio ao Bolsonaro, e o Tarcísio, entre os trabalhadores e os industriais de São Paulo, ele escolheu o Bolsonaro. Ele escolheu ficar ao lado do Bolsonaro, pagar um pedágio, ele botou o bonezinho, a América Grande novamente, e ele já está tendo que se explicar. Tem gente pedindo impeachment do Tarcísio, não é para tanto. Né? Mas que ele vai ter que politicamente se explicar se ele fica ao lado do povo brasileiro ou se ele fica ao lado do Donald Trump, que está fazendo uma taxação injusta, uma taxação indevida, que vai gerar desemprego, que vai gerar alta do dólar, que vai gerar dificuldades para o nosso povo, que já é tão sofrido, em nome de salvar alguém que está sendo acusado de liderar uma organização criminosa por tentar dar um golpe de Estado. Qualquer pessoa em sã consciência não apoia uma coisa dessa. Falando em golpe de Estado, essa posição do Trump se manifestando contra a perseguição drástica, acho que ele quer que seja repetido aqui o que aconteceu nos Estados Unidos em 2021, quando ele perdoou para Joe Biden, foi para a televisão questionar o processo, o resultado das urnas, e estimulou uma trupe lá dele a invadir o Capitólio, 5 pessoas morreram, centenas de pessoas foram feridas, e o processo foi arquivado. Só que aqui é terra com lei, aqui não é terra sem lei. Né? Os Estados Unidos, se as instituições americanas não conseguem conter um homem como Donald Trump, as nossas instituições vão sim conter generais, vão sim conter pessoas que usaram a ABIN, dentro da ABIN, para poder investigar pessoas usando o Estado. Isso é um absurdo. ABIN, Polícia Federal, agentes da ABIN, do Polícia Federal, tudo com a ABIN paralela. Com a ABIN investigando paralela. autoridades, investigando os adversários. Então, olha o tudo perigo. sobre o controle do filho do Bolsonaro com a aquiescência dele, com o conhecimento dele. Então, está escancarado. Né? Então, o bolsonarismo conseguiu fazer, porque não foi o Lula, o Tarcísio disse, né? O Lula está fazendo política externa com ideologia. O que é política externa com ideologia? Querer se aproximar da China, querer se aproximar da Rússia, querer que venham investimentos externos para o Brasil, querer que a economia deixe de usar o dólar e use outras moedas para nos beneficiar. Se isso é ideologia, é ideologia. O que o Tarcísio de Freitas está fazendo e que o bolsonarismo está fazendo, conseguindo, sendo antipatriotas. Então, aqueles que diziam que eram patriotas, aqueles que colocavam o Brasil acima de tudo,
estão mostrando na prática que era só discurso para enganar aquele mais ingênuo, para enganar aquele que realmente quer uma política melhor, para enganar aquele que não está satisfeito com as instituições. Então, o bolsonarismo ele já pode ser taxado de antipatriota, porque quem apoia uma medida dessas é antipatriota. Essa parte do Trump dizendo que é injusta, que é uma coisa dramática que estão fazendo com o Bolsonaro, eu fico a pensar. O presidente Lula passou 1 ano e tanto preso na cadeia, né? Foi 500 preso, dias, mais de 500 dias. 1 ano e tanto preso, que não foi um crime contra a democracia nem contra a República, né? Foi acusado daquele triplex de irregularidades. Ok, corrupção é corrupção em qualquer... Só não tem a prova. Até agora o Moro... Mas, assim, agora Sérgio Moro não... Ele foi preso. Ele ficou quase 2 anos preso, 1 ano e tanto preso. E é injusto um presidente que estava no exercício do poder, que, após a derrota das urnas, reuniu no seu gabinete pessoas para saber como impedir o presidente que foi eleito de assumir democraticamente. Então, assim... Que audácia de um presidente de outra nação fazer uma interferência e um posicionamento nesse sentido. É injusto por quê? Eu acho uma audácia maior um deputado federal pago com dinheiro público está nos Estados Unidos fazendo lobby contra o Brasil. Né? E também, então, é uma audácia... E ser defendido pelo presidente americano, que as redes lá são livres e qualquer um pode fazer o que quiser, né? Mas outra coisa, aqui também tem lei, e você não pode usar as redes sociais para poder falar mal de mim, da Sueli. Aliás, você até pode, mas saiba que nós temos o direito de resposta, e a Constituição garante isso. Né? A Constituição, ela está lá, o inciso diz... você tem o direito, liberdade de expressão sendo vedado o anonimato, e logo abaixo ele diz, se você também tem um direito de resposta, de não ser agredido por esse direito de liberdade de expressão. A liberdade não é fazer aquilo que você quer, a liberdade é um acordo político. A liberdade, ela é um pacto que nós fazemos até onde nós podemos ser livres. Porque liberdade sozinha, liberdade infinita, como diz o velho Thomas Hobbes, é a guerra de todos contra todos, e não é isso que queremos. Então, o Donald Trump está questionando aquilo que ele não deve questionar, que é a nossa soberania, que são os nossos assuntos internos. Aqui não é um país de quinta categoria, nós somos o maior país da América Latina, os maiores mercados do mundo, um país que conseguiu, a duras penas, se tornar um país mais democrático, mais republicano. Donald Trump, vem para cá, querer cantar de galo. É como se alguém chegasse na sua casa e dissesse como você tem que educar seu filho. É como se alguém chegasse na sua casa e dissesse como é que você tem que se comportar dentro do seu lar. Isso não é possível. Nós somos um país soberano e nós temos que lutar por isso. Então, não é mais uma questão de ser direita ou ser esquerda. É ser patriota e antipatriota. E patriota é aquele que defende o Brasil e não fica entregando o Brasil de bandeja, conspirando com dinheiro público contra o povo brasileiro. Inclusive, na última quinta-feira, dia 10, na Assembleia Legislativa, foi aprovado um manifesto oficial da Assembleia Legislativa do Ceará, que foi assinado por 32 deputados estaduais. Só 32? 32, de 46. A bancada bolsonarista foi toda contra. Era aí que eu queria chegar. Foi capitaneado pelo presidente da Assembleia, Romeu de Guerra, esse manifesto. Foi aprovado. Ele disse que vai levar esse manifesto da Assembleia para o colégio das Assembleias Legislativas, um colegiado de presidente da Assembleia, para que outras assembleias de outros estados também repliquem essa posição de repúdio à postura do chefe da nação americana, e os defensores da pátria, da família, de Deus acima de tudo, de todos, defenderam a posição do presidente americano, certo? Sim. Teve um lá que, na Assembleia, disse que minimizou a importância do fato político que a Assembleia estava criando e ironizou. Mande a carta para o Trump, já. Aí botou, aqui contém ironia. Sabe assim, o próprio parlamentar se acovarda, diminui o parlamento também. E o discurso de pátria acima de tudo vai pelo ralo. Quando vira a questão de defesa política de uma tese que é contra o governo que aí está. Então, assim, a pátria é um discurso de conveniência. Na hora que realmente, para defender a pátria, não,
mas está defendendo o Bolsonaro, então vamos relativizar, né? O Bolsonaro fica maior do que a pátria, né, nesse caso. E eles esqueceram que Deus é brasileiro, né? Então, esse pessoal, ele está colocando a sua digital, um carimbo na testa de antipatriota, né? Porque o próprio agronegócio, né? Não acho que existe alguém mais de direita que o agronegócio? Não está concordando com isso. Aqui, os produtores de suco, os produtores de minério, então eles estão de carne, então eles estão muito preocupados. Porque é difícil você realocar isso no mercado internacional, muito difícil você conseguir novas parcerias de uma hora para outra, né? Então, parabéns ao deputado Romeu Aldigueri por ter feito esse movimento, aos 30 e quantos que assinaram? 32. 32 deputados estaduais que assinaram essa carta, porque não é admissível. E aqueles que estão colocando o Bolsonaro acima de tudo, né, e a impunidade acima de todos, vão ter que responder nas urnas, porque o que é que o eleitor acha disso? O que é que o eleitor que votou no sujeito que talvez vai já estar amargando um dólar caro de ontem, que já subiu, o dólar subiu, a bolsa caiu, já tem um novo cenário econômico, algo extremamente delicado, o sujeito defender isso. Vale a pena? Será que essa conta não vai ser cobrada logo ali em 2026? Porque isso está gravado, isso está registrado, isso está público. Portanto, penso que uma coisa é você fazer oposição política, uma coisa é você querer chegar ao poder, se organizar politicamente para isso. Outra é você agir sem ser racional. O Brasil, o Ceará tem muita coisa muito importante para resolver, para decidir. Não precisava dessa... Nós cearenses vamos ficar muito prejudicados, temos um comércio internacional gigantesco com os Estados Unidos, né? Muito é vendido para os americanos, portanto, é uma pena que esses deputados ainda estejam pensando que vale tudo. Não vale tudo. E esse vale tudo tem um preço muito alto. 2 pontos aí ainda para fechar o assunto da Assembleia, da posição da Assembleia, nos discursos na quinta-feira. Um deputado questionou os verdes e amarelo, que são patriotas e que, nesse momento, se colocam contra a pátria. E outro deputado, eu não sei se foi o deputado Renato Roseno, questionou até se a postura do Eduardo Bolsonaro, com essa movimentação, não era um crime de lesa pátria, porque é como se tivesse tramando fora da nação, causando prejuízo a uma nação toda, por uma questão política. E é uma conspiração estranha, que é uma conspiração a céu aberto, né? Não é uma conspiração escondida. Igual né? Lá da minuta, né? Lá eles pelo menos, agora é a céu aberto, ele diz, vai para a televisão e apoia, e faz vídeo dizendo, tá vendo o governo Lula, a culpa é do governo Lula. Como assim? A culpa é do governo Lula. O próprio Trump diz por que ele está fazendo. Porque ele está indo contra o judiciário brasileiro. Pelo que eu saiba, o executivo é uma coisa, o judiciário é outra. Não há ingerência do executivo sobre o judiciário. Até porque, se houvesse, o Bolsonaro teria feito mais coisas que ele gostaria de fazer. Então, o executivo não manda no judiciário. O judiciário tem vida própria, tem as regras constitucionalmente postas. Essa confusão do Trump com na última semana abafou até um pouco o escândalo que veio nos dias que antecederam do Júnior Mano, o deputado federal Júnior Mano, que a Polícia Federal fez visita ao gabinete dele, fez visita lá em Nova Russas, onde a esposa é prefeita. Então, abafou até um pouco essa confusão. Eu nem sei se a Polícia Federal conseguiu pegar alguma coisa, porque eu dificilmente acredito que todo mundo sabe dessas acusações contra o deputado Júnior Mano desde o ano passado e que ele ainda tivesse algum documento para ser apreendido. Levaram até uma escada para mexer nas lâmpadas. Uma escada para subir no teto lá do gabinete. No gabinete. Eu não acredito que tivesse mais nada lá. Claro que a gente tem que dar a presunção de inocência, a gente não pode condenar, mas uma Polícia Federal... Eu tive acesso a dois inquéritos, são 300 e tantas páginas. Tem as conversas do Bebeto do Queiroz, da irmã do Bebeto do Queiroz, que é quem administrava esse esquema todinho, tem ligação falando de um assessor do deputado Júlio Mano, conversando com o Bebeto Queiroz. Então, assim, são empresas apontadas pela Polícia Federal como empresas de fachada, empresas para fazer a lavagem de dinheiro. Então, assim, a Polícia Federal não vai uma operação dessa a troco de nada.
Sem dúvida, né? A gente não acha, a Polícia Federal ela não vai ficar fazendo esse oba-oba, né? São 50 prefeitos, né? E também muitos prefeitos com medo de aparecer lá a Polícia Federal nas suas casas, afinal de contas, tem a presunção de inocência, mas aquilo que ele é, que estão acusando é muito grave, né? Não é troco, né? São milhões de reais, né? E aí são duas coisas. Primeiro, o uso das emendas e depois os 10% pago, 15%, né? Aquela piada, né? O cara era muito católico, cada obra pedia um terço, né? Então é só 10%, não é nem um terço. Então acho que o deputado ele vai ter muito a explicar, sem dúvida nenhuma, por conta. Já está explicando, já está dizendo que não tem nada a ver com isso, que confia na justiça. Mas as evidências. Na verdade, são muito fortes. aquela nota que ele colocou, eu achei uma nota que não defende nada, porque ele disse: eu não promovo licitação, eu não faço licitação. Isso aí todo mundo sabe que ele não faz. Sim, exatamente. Papel de promover licitação, de se meter na parte administrativa de licitação, é do executivo. E ele não está sendo acusado de ser uma pessoa que promove, ele está sendo acusado de participar, de promover licitações fraudulentas, de lavagem de dinheiro, de desvio de percentual de emendas parlamentares. O que ele colocou naquela nota ali, realmente nada que ele colocou que ele faz, porque aquilo é papel do executivo. O que ele está sendo acusado é de usar o papel dele enquanto parlamentar para desviar dinheiro de emendas parlamentares com propina e para interferência nos processos políticos. Se ele é culpado ou não, quem vai decidir é a justiça. Eu estou dizendo que ele está sendo acusado. E o processo contém provas muito robustas. Então, cabe a ele provar que é inocente, né? Porque ele não é de forma lateral, né? Como tem os deputados que são citados os nomes, e aí eles, não, citaram o meu nome, mas o que a investigação aponta é que ele tinha um papel central nessa organização criminosa, né? Então, ele vai ter que realmente provar sua inocência, porque já se o ônus da prova é de quem está acusando, e quem está acusando tem provas muito robustas. Ele vai ter que realmente fazer um trabalho enorme de poder resolver isso juridicamente. Politicamente, ele tem um problema muito grande nas mãos dele, né? Ele está abatido em voo, né? Abatido em voo porque aquele que estava sendo colocado, cantado em verso e prosa, como candidato do PSB ao Senado, por conta que ele tinha apoio de muitos prefeitos, olha aí a mágica. Na verdade, não era o candidato do PSB, era o candidato do senador Cid Gomes, né? Que quem estava promovendo. Que, de uma certa maneira, eu também acho que isso respingou no Cid Gomes. Sem dúvida. O Cid também vai... Aliás, eu acho que ele não deu ainda, estamos sexta-feira à noite ainda aqui, não há nenhuma declaração pública sobre isso. Do Cid Gomes defendendo Júnior Mano, porque até semana passada ele defendia e colocava como o candidato dele. Então, olha só, não tem mágica na política. Por que ele tem apoio de tantos prefeitos? Está aí um indício que a Polícia Federal está colocando. Se for comprovado, a mágica já está mostrada, né? Porque como é que... Então, a questão das emendas é muito séria no Brasil. Nós temos que observar... Claro que tem o caso do Júnior Mano, mas é só o Júnior Mano? Não tem um outro deputado no Brasil que também faça isso? Né? Então, essa é a primeira questão. Inclusive, teve um caso na Bahia de vários parlamentares ligados à União Brasil. Sim. Com desvio também, com envolvimento em corrupção. Isso é no Brasil todo, eu acho que isso veio junto com Cabral. Mas se intensifica em 2015. Não, os anos do orçamento. Você lembra dos anos do orçamento? Eu era menino, mas os anos do orçamento não foi nenhum condenado, nenhum foi preso por conta do desvio. Você vê a velha prática, prática. O mesmo jogo, só que nós temos aí um componente novo. Qual é o componente novo? O avanço... A interferência nos municípios, né? Não, o avanço do legislativo sobre o orçamento, né? O executivo tem as suas verbas obrigatórias, tem lá aquilo que é discricionário, ou seja, os investimentos que o executivo pode fazer, e o parlamento avança cada vez mais nesse orçamento, ao ponto de que nos últimos 10 anos é praticamente o legislativo que faz obras, né? Hoje eu vi um deputado falando que colocou emenda para universidade, para campo no interior. Não sou contra as emendas são importantes. O problema é o tamanho disso.
o tamanho do orçamento que fica no Legislativo. Porque a Constituição diz que nós somos uma república presidencialista. Numa república presidencialista, é o Executivo... Fragiliza um pouco o Executivo, né? Então, o Executivo vem sendo fragilizado desde 2015. Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula. Então, o Legislativo avançando sobre o orçamento. Quais são os problemas que eu vejo aí? Primeiro, a questão da política sendo feita no varejo. O Executivo tem que ter um maior orçamento, por quê? Porque ele pode ter um plano nacional. É eleito nas urnas para poder ter uma agenda. Essa agenda sem dinheiro não sai. Então, o Legislativo começa a dizer que o Executivo não permite, não faz aquilo que prometeu. Como é que faz se não tem dinheiro? Então, essa é a primeira questão. As emendas antes não eram impositivas. O deputado tinha a emenda e o Executivo acabava tendo que liberar essas emendas. E isso era moeda de troca no nosso velho presidencialismo de coalizão. Foi assim o governo FHC, foi assim o governo Lula. Quando essas emendas passam a ser impositivas, né, o governo perde essa forma de barganha, né, de um certo lado é bom, mas tem um lado ruim. Os deputados passam a distribuir esse seu dinheiro a bel prazer. Claro que tem deputado honesto, tem deputado justo, mas as políticas públicas elas precisam de programação, de avaliação, de planejamento. E o pior é que não é uma coisa clara, transparente. Ainda tem essa questão, não tem quanto é que foi, para que foi, por que foi, e ainda tem uma outra questão que é fundamental. O Executivo, nós sabemos que se ele não cumpre as regras fiscais, ele vai ser lá fiscalizado e vai pagar na lei de responsabilidade fiscal. Quem é que fiscaliza o Legislativo? É a casa toda? É um por um? Como é que fica essa fiscalização? Não estou falando de corrupção, não. Corrupção tem que ser tem que ser investigado, tem que ser julgado, tem que ser condenado. Eu estou falando daquele dinheiro público que até o cara, na melhor das intenções, ele coloca lá no município X. Dinheiro público mal aplicado. Dinheiro que falta em outras instituições. Então, não dá para você fazer uma política apenas pensando no varejo, pensando a curto prazo. Nós temos que olhar para frente. Qual o projeto de nação? Qual o projeto de país? O que é que nós queremos daqui a 10 anos? O que é que nós queremos daqui a 20 anos? E o Executivo, o presidente, no regime presidencialista, como chefe do Executivo, tem essa missão. Mais uma vez, as emendas são importantes, mas não na monta que estão hoje. Porque ninguém fiscaliza. Aí vem o Flávio Dino, vem o Judiciário querer investigar, querer transparência, o deputado diz, olha, o Judiciário interferindo no Legislativo. Não é interferindo. Um poder controla o outro. Um poder limita o outro. É assim que é numa república que tem 3 poderes funcionando de forma ampla, de forma constitucional. Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar. Então, olha o que acontece. A gente não pode usar o exemplo do Júnior Nunes para dizer, está vendo as emendas, não servem para nada. Não é isso. A questão é como melhor fiscalizar essas emendas. E ainda tem outra questão. Sem perguntar ao povo brasileiro. Esse presidencialismo ele foi consagrado em 88, em 93 teve um plebiscito, foi escolhido o presidencialismo, nós não escolhemos o parlamentarismo. Vamos fazer um novo plebiscito? Então, vamos perguntar à população se a população quer que o orçamento fique na mão do Legislativo? Ok, vamos votar. Se a população decidir que é melhor assim, não. Mas tem a mais recente pesquisa da Atlas Intel, fez uma pergunta lá sobre o grau de confiabilidade que as pessoas tinham nas instituições. Eu vou até ver aqui, vou pescar aqui um pouquinho, só para a gente ver o dado certinho para não cometer um equívoco. Quando perguntado se as pessoas confiam no STF, 33% diz que confia muito, 20% diz que confia pouco. Que confia. 7% diz que confia pouco. Quando a pergunta é sobre o Congresso, deputados e senadores, não confio nada, 56%. Confio pouco, 33%. Então, 89% das pessoas... Tem algum grau de desconfiança com relação ao Congresso. Então, o que é que as pessoas acham do Congresso Nacional estar avançando sobre um orçamento que constitucionalmente não deveria ser dele, deveria ser do Executivo para pensar políticas públicas amplas. As pessoas confiam tanto assim no Congresso, para que o Congresso passe a gastar mais do que o Executivo, a investir mais que o Executivo? Bem, se as pessoas confiarem, vamos votar. O regime é presidencialista, não pode ser semipresidencialista, simplesmente para poder agradar quem está no poder momentaneamente. Voltando para o Júnior Mano, para além do silêncio do senador Cid Gomes, que não saiu em defesa do seu pupilo ao Senado,
Estranha muito o fato de um homem da envergadura política, do senador Cid Gomes, que é um exímio jogador nesse jogo político, lançar o nome do Júnior Mano, sabendo dessa suspeição que está por cima dele, pode ser inocente, mas existe o fato de ele lançar esse nome tão cedo. Porque, geralmente, quem larga cedo vai queimado logo na largada, que é o que está sendo construído em cima do Júnior Mano, né? Assim, ele está sendo rifado de todos os lados. Se é culpado ou não, é outro fato. Agora, ele está sendo rifado, porque foi lançado muito antes. Qual é a sua avaliação? Pois é, o senador Cid Gomes, ele sempre fala que a política, o importante na política é a lealdade. Ele sempre diz que sempre foi leal aos seus aliados, né? Agora a gente vai ver até onde vai a lealdade, qual é o limite dessa lealdade, né? Se o limite da lealdade é esse, vou com ele até o fim e vou morrer abraçado, ou ele vai deixá-lo. Mas é uma lealdade que nem foi construída ainda, vai ser construída. Não, mas Porque a lealdade é o quê? Em troca dos prefeitos que tem, dos votos do Júnior Mano. Não é uma coisa que foi construída como Cid Camilo, Cid, né? É uma coisa que é uma parceria para o futuro, para ganhar até capital político. O Júnior Mano e o Cid não eram aliados de longas datas para existir essa lealdade. Pois é, mas tem um pacto. É um acerto, é um arranjo. É um pacto que foi feito, até onde, qual é o limite desse pacto. Né? Talvez o Cid tenha feito esse cálculo. Né? Vamos ver o que é que dá, vamos ver até onde ele consegue resistir, vamos ver se realmente aquilo que estão... Se ele pode, porque também se ele é considerado inocente, se sai o resultado da investigação que ele não tem nada a ver com isso, também ele pode voltar para o jogo mais fortalecido. Então talvez seja isso aí que o senador esteja ainda colocando, mas é verdade, ele não falou nada ainda, não tenho nenhuma fala dele, que eu acho que eu considero prudente, afinal de contas está no olho do furacão. É importante que o deputado, inclusive se ele pudesse afastar das suas funções para poder se defender, seria muito importante, né, porque isso realmente é muito ruim para a bancada cearense, né? A bancada vai ganhar mais um deputado agora, né, um deputado federal, e tem uma bomba dessa, e envolvendo muitos prefeitos do Ceará, uma base muito grande, também um problema para o governo, porque essas pessoas também estão apoiando o governo, são prefeitos que estão na base do governo, então é um imbróglio muito, muito grande, algo que vai ter que ser rapidamente explicado, e não só explicado, provado a inocência desse que está sendo atacado, mas assim, mais uma vez, as provas são muito robustas, então acho que o Cid ele deve estar esperando aí o melhor momento para poder fazer uma fala de defesa ou até mesmo fazer uma fala de, olha, não tem nada a ver com isso, não era comigo, é coisa dele, eu vou agora ser o candidato eu mesmo, quem sabe, né? E aí, enquanto sai essa repercussão aí negativa em cima da candidatura de Júnior Mano, dessa bomba aí que caiu por cima dele, a oposição, de uma maneira bem oportunista, explora isso com a maneira de transferir para o PT e para o governo do PT essa irregularidade, essa suspeição. A oposição do Ceará, ela vai assim, né? Ela vai tentando surfar nas ondas que aparecem, não tem um projeto muito definido, então a onda que aparece ela vai surfar. Só que aí tivemos farpas trocadas, né? Aí, de um lado e do outro, entraram as esposas no meio, acusações, né? Também foram feitas acusações, o capitão Wagner foi acusado pelo próprio Júnior Mano de fazer também negociações com as emendas da esposa. Com as emendas da esposa. Então, com a suspeição que ele levanta. Ele levanta uma suspeição, então, de algum modo, isso fica ruim, tanto para a oposição, porque, tipo, um político como o capitão Wagner, um político como vários da oposição, não podem também. Eu sei que as redes sociais têm esse apelo esse apelo pelo estardalhaço, mas é aquela coisa, se preserve, né? Não fica entrando em bate-boca, em chat de rede social, pessoas que são os representantes, que vão querer ser deputados, governadores, prefeitos. Então, isso fica muito ruim. Claro que a oposição tem o direito de cobrar, de fazer as perguntas que estão fazendo, mas não ficar de bate-boca, né? De ficar dizendo, eu sou mais homem que você, eu sou homem, eu não tenho medo de você. E tem que ser homem para não ter medo de outro? Não, tem mulheres que eu conheço, mulheres que não têm medo de homem. Então, eu não preciso dizer que sou homem para não ter medo de você. Então, é uma pena, né? São políticos que são respeitados, políticos que têm uma história,
que deveriam tomar mais cuidado ali, né, nessas redes sociais. Concordo que é uma estratégia de mídia, mas às vezes essa estratégia de mídia pode sair pela culatra, porque tem lá o outro do outro lado e vai lhe acusar e vai trazer leviandade, e vai levantar sobre você suspeitas que você não precisaria lidar com elas se você tivesse sido um pouco mais comedido, né? Você falou aí se preserve, e eu me lembrei que eu acho que essa internet, redes sociais, às vezes é uma terra de monstros. Os prefeitos, alguns prefeitos, inclusive cearenses, estão nas redes sociais protagonizando coisas hilárias. Tipo, vou citar um caso que eu achei muito engraçado. O Cirilo Pimenta, lá de Quixeramobim, foi anunciar a festa da cidade com a banda Seu Desejo. Ele vestiu uma roupa de gênio da lâmpada. O vice esfregou a lâmpada. E ele, pum, saiu o gênio da lâmpada. Sou o gênio Cirilão. Aqui, qual é o seu desejo? Para anunciar a banda Desejo. O de Aquiraz, o filho do Acilon, o Bruno Gonçalves, meu Deus, um dia ele estava anunciando, eu achei uma coisa tosca até. Deve ter alguma repercussão positiva para a administração, senão eles não fariam. Deve ter alguém que contabilize esses ganhos aí. Mas ele foi na rede social, duas situações que eu me lembrei dele. Anunciar a chegada de material escolar para os alunos da rede pública municipal, que são alunos até fundamental, né, crianças. Ele pegou 2 rapazes anões, que é pessoa com nanismo, né? Capacitismo total, né? Tratou os 2 rapazes como se fossem crianças, infantis, acabando a briga, acho que questionava na questão do respeito, né? A questão da pessoa com deficiência. E outra cena, na Páscoa, que a prefeitura ia distribuir ovo de Páscoa para a criança, ele se vestiu de coelho da Páscoa. Então, assim, se preserve, né? Assim, é um negócio tão interessante, essa nova maneira de fazer política para as redes sociais. O senhor, como cientista político, doutor em ciências sociais, como é que o senhor vê essas cenas que a gente assiste pela internet? Eu acho que as pessoas podem ser bem-humoradas. Eu acho que as pessoas não precisam ser tristes. A política não precisa ser sisuda, mas nós não podemos também rebaixar tanto assim a política, o cargo, porque, querendo ou não, temos ali uma autoridade constituída. Nós temos uma representatividade do povo, né? Não está ali porque acordou e estava ali. Houve um processo de construção, de respeito às instituições. Portanto, penso que as pessoas deveriam dosar um pouco melhor isso, né? Ter um pouco mais de senso, né, crítico, de às vezes o assessor tem uma ideia, espera aí, não é assim não, né? Vamos tentar ser um pouco mais comedido. E uma coisa, sair do palanque. Foi eleito, pronto, agora vamos cuidar de divulgar a administração, mas eu não preciso estar querendo like, eu não preciso ser uma influência. A minha influência é o poder, a minha influência é a caneta na mão. E você pode ser influência de uma maneira mais sóbria. Não precisa ser de uma maneira tão apelativa. Porque né? Existem outros prefeitos que fazem isso, Sim, uma brincadeirazinha aqui, outra lá, mostra, mas exagerar é a questão, né? O exagero, ele sai do tom. É porque o internauta nem sempre conhece quem é aquele prefeito, Sim. na intimidade, mas o munícipe, ele sabe quem é o prefeito no dia a dia. Então, assim, eu acho que até desacredita um pouco o gestor, enquanto um gestor com capacidade administrativa está fazendo esse tipo de presepada nas redes sociais. Trocar sua autoridade. Vale a pena trocar a autoridade por alguns likes? Vale a pena trocar a autoridade pela lacração? Eu penso que não. A política é algo muito sério, a política é algo muito necessário. Nós temos problemas imensos no país, no Brasil, nas cidades citadas, que poderiam estar sendo melhor pensados, né? Melhor articulados. Portanto, mais uma vez, não precisa ser triste, mas também não precisa ficar fazendo palhaçada, né? Tanto que às vezes não convence, eu puxando, não nesse tom de comédia, mas o tom do personagem, o ex-prefeito Sarto. Pronto. O ex-prefeito Sarto incorporou, faltando poucos meses para a campanha, um personagem que não é ele. E parece que continua, porque essa semana foi visitar aquele Matheus Cidrão, né, um humorista, chamando ele, o papai chegou para visitar o filho do Matheus Cidrão, e parece que continua incorporando o personagem. Porque quem conhece
o ex-prefeito Sarto, ele é um intelectual, ele é um homem que fala vários idiomas, um homem do mundo, já vive na literatura, ele não é aquele personagem Juliette que foi mostrado para ele. E acho que a população compreendeu. Sim. Eu acho que até ele foi mal julgado, mas ele incorporou um personagem que não era a pessoa dele, a persona dele. O caso do José Sarto é um caso, um case mesmo de insucesso dessa tentativa de querer extrapolar aquilo que o sujeito é. Uma das lições básicas do marketing político, né, é que você não inventa as pessoas, você esconde os defeitos e mostra as qualidades, mas você não inventa um personagem, porque fica muito claro, não é um sabonete, não é um shampoo. Então, qualquer uma pessoa que estuda marketing político minimamente sabe disso, porque o exagero a população conhece, como tu bem falaste, a população sabe quem é quem, sabe como é que o sujeito se comporta, de repente ele aparece com a Juliette, né? Então, realmente, ele deve estar pensando, deve ter dado certo, que ele voltou aí ao Cidrão, que declaradamente diz centro-direita, de direita, e fala isso abertamente, para poder, com influência, né? Eu acho que o humor ele deve permear a política, sim. O humor é crítica à política, mas também eu acho que humorista que é amigo de político também é meio complicado, né? O humorista tem que fazer piada com todo mundo. Todo mundo. Ele pode ter suas ideias de esquerda e de direita? Pode. Ele pode ter o lado dele? Pode, mas ele se juntar, qual é a credibilidade que ele vai ter para falar do outro, né? Eu acho que também que, nesse caso aí, mas essa relação aí o Sarto é um caso que não deu certo, então podem ser outros que não deem certo, nesse sentido de criar uma persona que não é a dele, né? Criar nós somos o povo da gaiatice, nós somos o Ceará moleque, então a gente conhece quando a piada é boa e quando a piada é ruim. É verdade. E quando quem está fazendo piada só de última hora, né? E quando é piada de improviso. De improviso. Né? De uma hora, não, piada aqui tem que, ou você conta piada boa, ou você não conte, porque aqui nós somos acostumados a ouvir coisas engraçadas dos nossos grandes humoristas. E o café da manhã? Café da manhã do Sarto essa semana com a bancada da oposição. Foi um pouco... Aconteceu aquilo que a gente estava prevendo, que esses cafés, em algum momento, eles iam perder o fôlego. Iam perder o fôlego, né? Porque não dá para se manter sempre na crista da onda, né? Polemizando. Ele deu declarações abertas que vai sair do PDT, caso o PDT mantenha-se como puxadinho do PT, muito ruim. Mas isso aí foi um puxadinho, não é uma posição nós, é a maneira como ele se ele que disse, né? E aí, como um sujeito filiado a um partido se refere assim ao partido que ele faz parte, o partido do qual ele foi eleito prefeito das maiores capitais do país. Então, não era puxadinho antes? Sim. E em 2020... Em 2018, não, o PDT, agora ele vira puxadinho só porque... Inclusive, ele foi eleito, quase não era eleito, em 2020, com o apoio do PT. Não, estava todo mundo junto, né? Estava todo mundo junto. Então, assim, naquele momento não era? Naquele não momento era. que ele foi eleito? Uma fala importante que eu acho que a gente tem que perceber. Ele diz, olha, temos que deixar as questões pessoais de lado para pensar num projeto político. E ninguém está falando de questão pessoal, está falando de questões políticas. Questões políticas que eram água e óleo. Né? Posições de mundo, visões, não é questão pessoal que eu não gosto. Concordo, não tem que ser gosta de um e gosta de outro. O debate tem que ser em torno de ideias e propostas. Não é deixar questões pessoais de lado, é deixar sérias questões de visão de mundo, de projeto de sociedade. O Sarto ele teve um comportamento exemplar durante a pandemia. Né? Ele realmente fez o que pôde durante a pandemia para poder vacinar a população, para poder o lockdown. Então, ele teve um papel importantíssimo. E aí ele vai dizer que isso é uma questão pessoal com o sujeito que estava fazendo o contrário dele, e falando que ele estava no caminho errado, ele estando no caminho certo. Então, não é uma questão pessoal. É uma questão política que ele está fazendo de conta que não existe, para poder chegar ao poder, para poder fazer oposição. Tudo bem, mas não é questão pessoal. Em contrapartida, o governador Elmano, apesar de dizer que não vai antecipar a discussão sobre eleições de 2026, tem avançado muito na entrega de obras e no anúncio de investimentos no interior. A gente, é claro, a movimentação. Semana passada teve em Crateús, reuniu um monte de prefeito e tem promovendo isso em várias regiões do Ceará. Como é que você vê essa movimentação? Não quero falar política, mas, ao mesmo tempo, eu estou levando
o meu governo de forma bem ostensiva nos municípios. Ele está fazendo o que ele prometeu no início do ano. Se você lembrar das primeiras entrevistas dele, ele disse que ia fazer isso. Que não ia tratar da questão eleitoral, mas ia fazer as entregas, como ele diz. Ia fazer política para poder ganhar a eleição. Então, ele está cumprindo o planejamento, o plano que ele fez. Né? Então, essa questão, né? Ele está fazendo política, tá? Ele não está pensando em eleição, ele está construindo. Pensando ele está, ele não está falando. Ele né? não está falando, mas é isso. Alguém que está numa reeleição, ele vai ter que governar, porque se ele não governa. Até porque, se antecipar, ele não vai conseguir agradar todos os da base, todos querem ser candidatos. Então, assim, antecipar para ele nesse momento é ruim. É melhor ele botar todo mundo nesse momento junto, mostrando, para depois começar esse debate no ano que vem, né? A estratégia, eu acho que foi bem construída e a tática está sendo muito boa, porque ele meio que se blinda desse rame-rame da política, da notícia. Também um governo não pode estar sendo motivado pelo noticiário. O governo tem que fazer o noticiário. O governo não pode ser motivado por pauta de internet. O governo tem que dar o tom da pauta. E é isso que ele está fazendo, dando o tom da pauta, tentando governando, fazendo os programas, os projetos que ele se comprometeu, e aí sim, pensando no ano que vem, que quando ele for se apresentar como candidato, ele vai dizer, eu fiz isso, fiz aquilo, não fiz isso, não fiz aquilo, e quero ou não uma segunda chance, e o povo aí vai decidir. Eu acho que a estratégia é boa, e a oposição estava indo muito bem, mas eu acho que nesse momento ela está um pouco perdida aí, por conta desse avanço que o governador está fazendo em obras, em planejamento. E, mais uma vez, as redes sociais elas são importantes, elas são a ágora contemporânea, mas elas não podem dar o tom dos governos, tem que ser o contrário. E eu também acho que, dentro desse discurso da oposição, ele está assim, restrito àquele grupo que está Cláudio Pinho, Roberto Cláudio, Capitão Wagner. Eu não estou vendo mais o Ciro, o André Fernandes. Parece que teve uma recuada estratégica, né, desses grandes líderes desses partidos. Até para dar protagonismo a esses outros, né? Porque o Sol ofusca os planetas, né? Então, às vezes o Sol tem que ficar um pouco de lado para poder os outros poderem brilhar também, né? Brilharem também. Então, acho que esse afastamento, né? Também não dá para toda semana o cara tá aqui querendo, tem que costurar, né? Tem que pensar outras alternativas. O Ciro, a gente faz tempo que a gente não fala dele, está aí ainda no PDT, né? Tá a caminho do PSDB, mas ainda indefinido, né? Essa pauta aí deu uma mornada, né? Mais uma vez, não dá para você se manter sempre na crista da onda lá. Uma hora tem que recuar, uma hora perde o fôlego. A gente já está quase indo para a reta final, mas eu queria falar sobre segurança pública. Há uns meses, quando o governador Elmano de Freitas chamou as forças de segurança, ele reafirmou o compromisso do governo do Estado em apoiar essas forças de segurança e que, em outras palavras, que podia partir para cima para combater a criminalidade. Nessa última semana, numa entrevista num podcast cearense aqui, que eu não me lembro qual foi, mas eu ouvi, ele falou que o erro da esquerda é não ter, em outras palavras, foi mais ou menos isso, é não ter essa ação mais pragmática para conter a violência. O senhor percebe nisso a mudança no discurso dele para fortalecer ele enquanto um gestor que está preocupado e que vai sim para o enfrentamento à violência? Sim, mas aí tem uma questão. Um advogado que tem história da luta pelos direitos humanos, né? De ser um advogado combativo, um deputado combativo, essa fala fica um pouco estranha no Elmano, né? Embora eu entenda que o discurso é esse, a sociedade pede um discurso duro, ele vai lá e faz um discurso duro. Tem que realmente enfrentar o crime organizado, mas como? Né? Atirando na população, como é que é? São os mais pobres que, mais uma vez, vão ter que sofrer a violência, o arroxo, como é que vai ser com inteligência? Então, eu penso que o discurso é politicamente necessário, mas como alguém que acompanha a trajetória do Elmano, fica mais uma história de um discurso colocado ali, mas que na boca do Capitão Wagner, na boca do Sargento Reginaldo, sai com muita naturalidade.
com o é humano você escuta e diz, espera aí, é o humano mesmo que está falando? Mas uma coisa era o advogado da luta do movimento sem terra. Outra coisa é um governador, Sim. que tem a responsabilidade de proteger a vida do cidadão. Eu defendo a vida, eu defendo direitos humanos e eu acho que os pobres e os marginalizados são muito vítimas, sim, da violência policial. Mas a gente está enfrentando um outro tipo de crime. Um crime que mata policiais também. Sim, Entendeu? sem Então, dúvida. assim, as forças policiais têm que realmente ter esse suporte. Para que nesse combate, eu estou falando do combate à criminalidade, não estou falando ao pobre e ao negro de periferia, mas que nesse combate aos faccionados, às pessoas que estão matando vida de inocentes, seja realmente uma coisa forte e que tenha um apoio do Estado. O Estado ele tem que ser duro, ele tem que ser forte, mas dentro das leis, dentro da lei, dentro da legalidade. Sim. A polícia tem que ser, sim, o policial militar, o trabalhador da segurança pública, tem que ter melhores salários, tem que ter uma proteção, sim, para a sua família, tem que ter a questão, tem que ter um plano de saúde que realmente dê conta dos problemas que ele vai adquirir da própria profissão, mas dentro da lei. Nós não podemos... Quem está à margem da lei são os bandidos. O governo, o Estado, o servidor público tem que estar dentro da lei e agir de forma firme, enérgica, mas respeitando os limites e principalmente os direitos humanos. E não há uma contradição entre Estado forte e respeito aos direitos humanos. O nosso grande desafio é esse. Como combater essa criminalidade? E muitas vezes parece que está enxugando gelo. Por quê? Porque não é uma questão apenas de polícia. Enfrentar a criminalidade é também escola, posto de saúde, trabalho, cultura, lazer. Uma população que está amedrontada, aterrorizada, muitas vezes não consegue compreender por que a sociedade não os protege, né? São muitos desprotegidos, o que chama de homo sacer, né? Aquele que não tem direito a nada, e esse controle sobre as facções, elas têm que tirar as pessoas das facções. Como é que tira? Dando saúde, dando escola, dando segurança, dando oportunidade de vida, porque senão vai vir um novo governador, vai vir um outro governador e a gente vai continuar negligenciando essa questão. Eu acho que dando tudo isso, mas também tirando a condição de refém. Sim. Dessas pessoas que vivem nessas comunidades e que são controladas pelo crime. Gente, eu ouvi um depoimento de uma moça, uma manicure, que uma pessoa que morava numa comunidade dessas, eles controlam até qual gás que pode ser abastecer, de onde é que a pessoa pode, quer dizer, existe um espaço, um estado paralelo dentro dessas comunidades que são controladas pelas facções, que eu acho que o importante é que as pessoas, que o cidadão seja protegido disso aí. Sabe? Protegido. Sim. Garantir que essas pessoas tenham direito, porque senão essas pessoas vão continuar sendo as principais vítimas. Sem dúvida. E toda uma arquitetura importada, né? Do Rio de Janeiro. É bem a questão das milícias, né? De como isso aí era organizado. Portanto, é fundamental que o Estado faça o enfrentamento econômico, vá atrás de quem está ganhando dinheiro com isso, porque senão a gente vai acabar sempre repetindo a mesma cantilena e fazendo populismo, alguns fazendo populismo sobre a violência e não resolve nada e ficam lá os trabalhadores, né, tanto os trabalhadores policiais como os trabalhadores que moram nos locais, vítimas desse processo inteiro. Bora terminar? Vamos terminar. O CRDEU fica por aqui. Se você gostou, compartilha nosso conteúdo. A gente está no Spotify, ANC Entrevista, e no YouTube TV ANC. Até nosso próximo encontro.